Há 4 meses, o quadro Histórias da nossa região contou, após exatos 40 anos, como foi a maior tragédia climática de Santa Catarina, a enchente de 1983. Iniciamos o vídeo daqui, a jusante da barragem Oeste. Há 4 meses, não fazíamos ideia do que Taió e o estado passariam novamente. Em um período de 2 horas, os níveis registrados em 2011 e 1983 foram varridos e o pico máximo foi 55 centímetros maior que a altura máxima que já havia sido registrada. Chegamos a 12,40. Mas a história dessa enchente você já conhece. O que vamos conhecer agora é um pouco mais da história dessa gigante, de beleza assustadora, força quase silenciosa e imponência de uma obra que rasgou um pedaço de Taió ao meio. Desde o início do século passado, Santa Catarina sempre enfrentou grandes enchentes. Em 1930, o engenheiro Adolf Odebrecht disse que não era apropriado construir barragens e que a única solução era acelerar o escoamento da água. Enquanto não forem adotadas medidas de controle de cheias, a construção de casas nas áreas mais baixas deverá ser proibida por lei. Com o decreto número 42.423, o presidente da República, Juscelino Kubitschek, em 1957, nomeou um grupo de trabalho para estudar a situação econômica da bacia do Itajaí e propor as medidas necessárias do seu desenvolvimento. Em 1959, foi apresentada pelo grupo de trabalho uma proposta para a construção de 7 barragens: a Norte, Oeste, Sul, Benedito Subida, Rafael e Itajaí-Mirim. Medidas para apressar o escoamento não deveriam ser adotadas, tendo em vista a forma de ocupação do Vale do Itajaí. A barragem Oeste foi a primeira das 3 do Alto Vale a ter sua construção iniciada em 1963, que durou até 73, com a capacidade na época de 83 milhões de metros cúbicos. De 1966 a 1975, durou a construção da barragem Sul, com a capacidade de 97 milhões de metros cúbicos. De 1976 a 1992, a construção da barragem Norte, com a capacidade de 357 milhões de metros cúbicos. Conforme dados do Departamento de Edificações e Obras Hidráulicas, foram construídas barragens objetivando a contenção de cheias. Em 1976, o Departamento Nacional de Obras de Saneamento afirmou que nenhuma outra enchente, como as que ocorreram entre 1931 e 1975, ultrapassaria a marca dos 9,90 em Blumenau, quando as 3 barragens estivessem concluídas. Mas todos esses dados, decisões e projetos ergueram uma parede de 21 metros na vida das famílias de Taió, que moravam no lugar que hoje comporta água, o Ribeirão da Vargem. A unida colônia italiana que ali existia, de pujança agrícola reconhecida em todo o Alto Vale, de repente recebeu a notícia: uma barragem vem aí. A barragem Oeste de Taió marcou o fim de uma fértil, próspera e unida comunidade agrícola, formada na maioria por descendentes italianos. Em 2013, a jornalista Grace Sauer conversou com quem morou na época naquele local e viu tudo ser coberto pela água. Lembram com tristeza daquele período dramático. 2 deles já não estão mais entre nós. Em 2013, o seu Abílio Valentini, já falecido, tinha 86 anos. O seu Aleandro Menestrina tinha 93 anos. E a dona Selma Menestrina, na época com 80 anos, ainda está entre nós. Quem também falou foi o professor e historiador Fiorello Zanella. Era a época em que a risicultura estava crescendo muito em Taió. E principalmente nessa região aqui, de Ribeirão da Vargem. Nunca foi botado adubo naquelas terras, nem esterco, nada. O produto dava assim, né? E nos morros a mesma coisa. E foi o período também que 2 agricultores adquiriram máquinas, esteiras, para fazer mais arrozeiras ainda, né? Foi uma tristeza. Todo mundo chorava, até os da praça. Fiquemos tristes, né? Porque a gente tem que sair dali, né? E era um período que estavam crescendo muito. Aí o governo vem e decide de fazer a barragem Oeste, que é essa aqui, né? E realmente a partir daí desmotivou os colonos, porque sabiam que iam perder as terras.
e que no futuro não iriam mais morar ali. A gente tentou até mandar carta para o presidente, mas não resolveu nada, né? Que nós não queríamos, né? O prefeito de Itaió, que na época era Moacir Bertoli, foi para Brasília, junto com populares, tentaram remover o governo da ideia de fazer a barragem, porque era uma região produtiva. Veio água, nós estávamos morando lá, ainda tivemos que sair de bater, que não tinha estrada aqui em cima, nada. Tudo isso se perdeu naquele momento, porque as famílias quase todas saíram daqui. Ficaram apenas as famílias que tinham terras ainda nos morros. As outras tiveram que ir embora para outros municípios, para outros estados. Um foi para Mato Grosso, outros foram para Jaraguá, outros para Rio do Cedro, mas nunca mais foi aquele lugar, viu? Para mim foi triste, né? Porque eu tinha 6 irmãos e uma mana, eles foram tudo para Jaraguá, né? Eu fiquei com outra mana sozinha aqui, né? Eu nem ia mais lá, para mim, tanto triste que eu ficava, né? Chorei, ia nos morros olhar a mudança dos meus irmãos, que ia tudo embora, né? Tivemos que mudar tudo aqui para cima. Lá era muito melhor, né? A gente estava lá na vargem, né? E aqui é só morro, né? É interessante olhar também, talvez, para trás, né? E de que em 1875 eles vieram da Itália para cá, para a região de Rio dos Cedros e Rodeio. E daí, 25 anos após, 30 anos após, saíram dessas terras e vieram para o Alto Vale, onde colonizaram todas as colônias do Alto Vale. E daí, quando chega ali, depois de 30, 40 anos que estavam aqui, são obrigados a sair novamente, né? Então olha a mudança social que existe nessas famílias. Quer dizer, foi um impacto bastante grande, profundo, triste para essas famílias que moravam aqui. Exatamente. A barragem só trouxe coisa ruim para eles. Por isso que ainda hoje tem essas famílias que moram ainda, que são da época, que ainda contam, né? Assim com pesar, né? O fato de terem perdido essas terras, de terem que ter deixado essa localidade, que para eles tinha um sentimento muito forte, né? Para nós aqui não resolveu nada, né? Só deu prejuízo. E aquilo hoje seria tudo roceira ali, né? Eles não conhecem o tempo, essa gente. Eu não sou engenheiro, mas tenho 86 anos de engenharia já. Quando o tempo quer, ninguém aguenta. Em 1998 foram realizadas obras no local, tais como a construção de guarita e residência do operador, reforma da ponte de acesso à barragem, recuperação da rede de distribuição elétrica e de iluminação, instalação de grupo gerador. Foi construída uma infraestrutura de recreação e lazer para a comunidade composta por churrasqueiras, mesas e bancos, arborizada com árvores frutíferas e lixeiras com acesso de pedestres e autorização prévia, mas atualmente nem o acesso disso existe. Em 2013 foi iniciado o trabalho de sobrelevação da barragem oeste. No entanto, impasses como situações climáticas, corte de investimentos da União, fizeram com que houvesse atraso em relação aos prazos iniciais repassados para a conclusão dos trabalhos que eram ainda para o primeiro semestre de 2015, mas foram entregues em 2017. A barragem passou a contar com 2 metros a mais no vertedouro. O volume atual de retenção é de 100 milhões de metros cúbicos, aumento de aproximadamente 20%, que antes recebia 83 milhões de metros cúbicos de reserva. A obra também conta com um canal extravasor construído para agilizar o escoamento da água. Na barragem de Itaió, o valor calculado para a obra de sobrelevação foi de R$ 21.216.000. Essa obra, no entanto, sofreu alguns danos. Após o registro do que foi danificado, foi feito um contrato emergencial em 8 de dezembro de 2015 com a empresa responsável pela construção da barragem, no valor de R$ 2.783.000.
Na bacia da barragem, o lugar que hoje comporta água, foi palco de lembranças de quem viveu o período antes de sua construção. A sua jusante, Taió e tantos outros municípios dependem dela para diminuir o poder de tanta água. A barragem Oeste, mais do que nunca, faz parte da história da nossa região.